Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem? Sou a professora Gisele, da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o assunto água e solo. Então, a relação que a água tem com o solo. Vamos para a nossa aula? Água e solo. O território do Brasil é extenso e possui uma grande reserva de água e vasta área de solo coberto por florestas ou cultivo de vegetais. Mas isso não quer dizer que esses produtos naturais podem durar para sempre. Então, a água, o solo são produtos, são aí materiais renováveis, tá? O que é renovável? Se renova a cada dia, assim como a sua unha cresce. Mas o que acontece? Será que as ações que o homem tem tomado vai ser possível que a água e o solo exista eternamente? Então nós vamos ver tudo isso hoje na nossa aula. Em muitos locais do Brasil, o solo tem sido perdido. E o mesmo pode ocorrer com as reservas naturais de água. O futuro desses recursos está ameaçado pelo uso muitas vezes incorreto. Água na Terra. O nosso planeta é conhecido também como planeta azul, pois em média 70% da sua superfície é composta por água. Então, 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água, ok? Desses 70%, nós temos 97,5% de água salgada. Todo esse azul escuro aqui é de água salgada, água dos oceanos, ok? E aí, desses 97,5% de água salgada, apenas aqui 2,5% água doce. Então, 70% de água contida no planeta, 97,5% água salgada, 2,5% água doce. Desses 2,5% de água doce, eles ainda são divididos. Então, veja a quantidade, assim, mínima que nós temos de água doce. Aqui nesse 2,5% de água doce, eu tenho 69,8% das calotas polares, tá? Que elas estão aí em Polo Norte, Polo Sul, as geleiras. Temos 29% de águas subterrâneas que ficam abaixo de nós. Temos 0,9% de outros tipos de água e temos 0,3% de rios. Então, a quantidade de água nos rios é o mínimo possível. E aí, dessas águas doces encontradas, nós temos uma quantidade nas nuvens, que é quando acontece, quando acontece a evaporação, quando acontece aí, as plantas liberando água também na transpiração, e aí sobe, e aí condensa a água em nuvens, depois acontece a precipitação. Então, um pouco nós temos aí nas nuvens. Nas geleiras, nós não podemos contar com essas águas. Por quê? Porque ao derreter esta água para uso ou para consumo nosso, haveria ali muitos micróbios, germes, porque temos animais vivendo nas geleiras. E também o homem que habita por ali algumas vezes. E aí agora nós temos aqui as águas subterrâneas ou reservas. Hoje nós vamos falar dessas águas. E dentro dessas águas, subterrâneas ou reservas, nós também vamos falar dos rios e lagos que são abastecidos por essas águas. O Brasil dispõe da maior reserva de água doce do planeta. Entretanto, somente uma pequena parte desse patrimônio é encontrada nos rios.
Outra parte bem maior está localizada abaixo do solo, em reservas chamadas de aquíferos. Então, aqui de baixo, ó, nós temos o Brasil, aqui nessa parte, tá? E aqui temos Paraguai, Argentina, Uruguai. Veja que a maior parte do aquífero se encontra aqui no Brasil. E esse aquífero é uma água subterrânea. Ela fica bem abaixo de nós. Temos agora os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, eles ficam acima dos aquíferos, tá? Não podemos confundir. Esses aquíferos, eles ficam numa parte bem subterrânea. O lençol freático, não. Ele fica abaixo de nós, mas ele fica um pouco acima dos aquíferos, ok? Então, observando aqui o esquema, como eu já disse, na transpiração, a evaporação, depois nós temos a condensação e aí a precipitação, que é a chuva, tá certo? Nós já vimos aqui o ciclo da água em outras aulas. E aí, observando o esquema, podemos notar que a água da chuva que cai sobre o solo, ela pode percorrer dois caminhos diferentes. Uma parte escoa em locais mais baixos. Outra parte se infiltra no solo até encontrar uma rocha, formando as reservas de águas subterrâneas, também chamadas de lençóis freáticos. Então, uma parte da chuva vai para os bueiros, rios, locais mais baixos. Outra parte se infiltra no solo. Quando ela se infiltra no solo, o solo ele age como se fosse uma esponja. E aí ele entra ali, essa água. Quando essa água entra, ela encontra uma rocha, aonde ela para. Ela não desce mais. E ali fica os nossos lençóis freáticos. Nascentes. Parte da água da chuva não chega ao lençol freático. Em vez disso, fica armazenada em pequenos buracos. Esta área porosa funciona como esponja. Quando não há mais espaço, a água é liberada. Vamos ver aqui a imagem do esquema para que você possa entender. A nossa superfície, a superfície da nossa Terra, ela não é completamente lisa e reta. Ela tem ali os declínios, né, as depressões. E nesse momento, o que acontece? Choveu e aí a água da chuva bateu nas plantas e infiltrou no solo, ok? Quando a água da chuva bate e infiltra nos solos, acontece de haver buracos na nossa superfície. E esses buracos, eles não conseguem, né? Eles não têm ali o mesmo tamanho, a mesma altura da terra, eles ficam ali, né? Com a deformação aqui da superfície, aí a água, ela surge ali. Por quê? Porque essa terra funciona como esponja. Quando a esponja está cheia, ela sobressai ali a água. Então, nesse local, tá? Nesse buraco aqui, é que acontece as nascentes. Porque as nascentes são acúmulos de água dos lençóis freáticos. Aí, nós temos também os olhos d'água, que é o local onde sempre jorra aquele pouquinho de água, que é chamado ali no caso de bica, de mina. Ali, né, eles aparecem geralmente em locais mais baixos, que ficam próximos ali a terrenos maiores e cobertos por vegetação. Então, você sempre encontra, né, os olhos d'água perto de uma grande vegetação e ali na descida, que é chamada a zona de recarga. Rios. Os rios são constituídos por diversos elementos, entre eles a nascente. A nascente de um rio, como o seu nome indica, é o local em que o rio nasce, onde as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, alcançam a superfície e formam leitos de rios. Então veja que aqui no local do rio, ou na nossa imagem, aconteceu aqui um buraco, uma depressão do solo. Assim, os lençóis freáticos alcançaram ali a superfície, formando os rios.
Lógico que esses rios não são abastecidos somente pelos lençóis freáticos, mas diretamente também pela chuva, que acontece quando chove. A primeira opção ali que nós falamos, que é a chuva, tem duas direções, a água. Uma ela infiltra e outra ela escorre para lugares mais baixos. Então ela pode diretamente escorrer para locais mais baixos como o rio, ou ela infiltrar, mas depois sair lá no local, no rio de novo. Lagos. Os lagos são uma depressão natural que armazenam água e podem ter várias origens, como uma nascente própria, uma água da chuva, água salgada de mares bem antigos, rios e derretimentos de geleiras. Então, os lagos não necessariamente vêm dos lençóis freáticos. Pode acontecer de vir do lençol freático, pode acontecer de ser uma depressão ali do local e sempre que chove enche, porque o buraco é muito fundo, né? Assim, a depressão é muito grande. Pode acontecer também que o rio enche e abastece esse lago. Pode acontecer que uma geleira derreta e abasteça esse lago. Então, existe aí algumas possibilidades na existência do lago, como eles são feitos, como eles são formados. Ações provocadas pelo homem. Essas ações aqui geram reações. Então, nós temos desperdício de água. Quando você usa água desnecessariamente, nós não estamos falando daquilo que você precisa, nós estamos falando daquilo que você não precisa. É como você estivesse pegando a água e jogando fora. Desmatamento. Quando acontece o desmatamento, você perde a transpiração das árvores. Então, chove menos porque tem menos transpiração da vegetação. E aí, o que mais acontece? Quando chove, por não ter a vegetação em volta, a chuva ela bate diretamente no solo. E aí o solo não consegue filtrar a água. O solo é lavado. Então, prejudicial para o solo, para a vegetação, para uma água pura, por ela bater direto, ela não é infiltrada pelo lençol freático. Agricultura, indústria e lixo. Nesse caso aqui, é a contaminação do solo. E o que leva à contaminação do solo? Quando uma indústria joga produto químico no solo, quando um agricultor trata ali, né, os seus vegetais, o cultivo do seu produto com agrotóxicos, isso vai para o solo indiretamente. E aí, quando chove, vem a água e essa ação química, esses produtos químicos vão todos para os lençóis freáticos. Chegando nos lençóis freáticos, esses rios são abastecidos com essa água poluída. Você já parou para pensar nisso? Em toda essa consequência das ações do homem? Agora uma atividade aqui para você. O que acontece com a água quando ela passa pelo solo? Depois de toda a nossa aula aqui que foi falado, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Quando a água chove, né, e aí ela vai para o lençol freático. Quando ela chegou lá no lençol freático, o que aconteceu? Será que do mesmo jeito que ela bateu, ela foi parar no lençol freático? Qual é o nome da palavra, né, que acontece quando a água da chuva vai para os lençóis freáticos? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta em forma de um pequeno texto. Você vai explicar devagar tudo o que acontece, né, bem delicado, assim como você, aluno da EJA, é capaz de fazer, ok? E assim encerra a nossa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até uma próxima aula. Tchau!